Estamos iniciando o nosso Café com a Coach de hoje e vamos falar sobre como lidar com pessoas, para que você aprenda a lidar com pessoas. O que eu tenho observado nos últimos dias, enfim, nessa geração que a gente vive hoje, é que nós temos visto pessoas cada vez mais pensando em si próprias, só pensando em si, pessoas antissociais, pessoas que não gostam de se socializar, que vivem no seu mundinho e que quando se envolvem com outras pessoas, sabe, é muito artificial. E então se faz necessário a gente aprender a se relacionar. A gente aprender a se relacionar com pessoas, a gente aprender a entender o outro. Porque as pessoas elas estão cada vez mais explosivas, elas estão cada vez mais se distanciando uma das outras. Então, está cada vez mais complicado manter relacionamentos sadios, relacionamentos saudáveis. Até mesmo porque cada pessoa, ela traz em si vários traumas. Cada pessoa tem suas crenças, tem seus traumas. Eu costumo dizer que cada pessoa, ela carrega em si a sua mochila. E essa mochila é a sua história, é o peso da sua história. E é preciso que, ao se relacionar com outra pessoa, a gente entenda a história do outro. A gente se coloque no lugar do outro. E nesse processo, eu trouxe aqui algumas formas, né? Para que a gente comece, né? Para que você comece a entender mais o outro, a se relacionar melhor, a se relacionar bem e em todas as áreas da sua vida. Seja no seu relacionamento conjugal, seja no seu relacionamento com a sua família, seja em relação ao seu profissional. Até mesmo porque, como eu falo aqui, grande parte do meu público são mulheres e mulheres empreendedoras, mulheres que têm um negócio, mulheres que trabalham com vendas. E quando a gente vive, principalmente quando a gente trabalha com vendas, e quando eu falo trabalhar com vendas, gente, qualquer coisa que você faça, você está vendendo alguma coisa, seja direta ou indiretamente. Alguma coisa você está vendendo, seja um produto, seja um serviço. Então, alguma coisa você está vendendo. Ah, mas eu trabalho para outra pessoa. Ainda assim, você está vendendo o seu tempo, né? A cada hora que você trabalha para alguém, você está sendo remunerado. Então, você trabalha para alguém. E o que eu quero dizer com isso? Nesses ambientes, a gente precisa também aprender isso. E esse relacionamento, ele é essencial. E é muito importante, você que trabalha com pessoas, você que se relaciona com pessoas, não trazer os seus problemas para as pessoas. Porque não tem coisa pior, não sei se isso já aconteceu com vocês, de repente de chegar em um estabelecimento, em algum local, a pessoa tá com aquela cara feia, a pessoa tá com aquele mau humor. Eu, por exemplo, não gosto de verdade. É algo muito constrangedor. Eu costumo sempre falar, gente, não tem coisa pior do que você vir com aquela empolgação, com aquela alegria e a pessoa tá lá embaixo. E quando você, né, tem esse relacionamento com pessoas, é muito importante que você desenvolva isso em você. Que você se desenvolva para ser uma pessoa melhor, para passar a melhor versão sua para o outro. Sabe? Deixa os probleminhas ali atrás da porta, vai viver a vida e passe, né? Principalmente você que tem aí um negócio, lidar com o público. É muito importante, por isso que eu sempre falo aqui dessa importância de iniciar o seu dia. Porque quando você inicia o seu dia bem, você consegue passar isso para as pessoas. Você consegue transmitir isso. E vendas é energia. Vendas mexe com esse lado, né? De você ter uma energia boa, de você estar bem. Porque assim, quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você tá alegre, quando você sabe, tem propriedade do que você tá falando, você consegue transmitir isso pro outro. É nítido que você consegue e, consequentemente, você vê os resultados. Então, nesse processo de lidar com o outro, tem alguns fatores que são muito importantes. E, dentre eles, alguns desses fatores para você aprender a lidar com o outro, está a questão da crítica. Sabe, gente, a gente tem visto cada vez mais isso.
as pessoas apontando, criticando o outro. E nós temos por natureza, em nós temos o nosso lado crítico. Todos nós temos o nosso lado crítico. Quando a gente fala, por exemplo, em relação a sabotadores, né? Todos nós temos os nossos sabotadores. Tem um livro que fala muito sobre isso. E todos nós temos um lado crítico. Só que nós precisamos ter esse lado crítico em equilíbrio. Algumas pessoas têm esse lado crítico maior e outras têm esse lado crítico que tratando menor. Mas todos nós temos esse lado, até mesmo porque somos seres humanos, falhos, não chegamos na perfeição. A gente busca melhorar, a gente busca evolução. E é algo que a gente precisa corrigir sempre. É parar de criticar o outro, sabe? Eliminar essa questão de criticar o outro. Porque cada vez que eu critico o outro, eu me torno uma pessoa, sabe, negativa, eu me torno uma pessoa mais para baixo, porque eu só estou frisando e olhando para o defeito do outro. E possivelmente tudo que eu critico, tudo que é defeito que eu olho no outro, de alguma forma isso habita em mim. Então, é uma coisa que a gente precisa sempre estar observando. Então, observe em você. Se você critica muito o outro. E eu costumo sempre falar que ao invés de criticar, é melhor, isso é até um princípio da autorresponsabilidade, né, lá de Paulo Vieira. Ao invés de criticar, é melhor calar. É melhor silenciar. Se for para criticar, é melhor calar. Você já passou por essa situação de alguém que faz algo de errado, principalmente, vamos lá, para a família, e você vai lá, critica, aponta, e que tá errado, e que isso, e se estressa, e coloca para fora, que desabafa, e fala o que quer, e aí a outra pessoa continua do mesmo jeito, entra no ouvido, sai no outro, continua do mesmo jeito, e no final das contas, você que sai como ruim da história. Você que sai como a chata, você que sai como a que se mete em tudo, você que se sai como a ruim da história e você acaba ficando mal depois, você ainda acaba se sentindo mal, se sentindo culpada, se sentindo que machucou, se sentindo que feriu. Por que isso? Para vocês entenderem que a crítica ela não traz resultados positivos nenhum, muito pelo contrário, ela só traz resultados negativos. Então, para me aprender a me relacionar com pessoas, a primeira coisa que eu preciso eliminar é a crítica. A primeira coisa que você precisa eliminar no seu relacionamento com pessoas é a eliminação da crítica. Se for para criticar, é melhor calar. Então, nesse se envolver nessa relação, é muito importante que você analise quantos prejuízos, né? E eu faço essa pergunta para você. Quantos prejuízos você já teve criticando alguém? Tenho certeza que você já teve prejuízos, né? Quando foi criticar alguém. Quando foi falar e veio aquela impulsividade, veio aquelas palavras que não eram tão boas e acabou que você falou pro outro. Mas aí, nós temos alguns passos para que você seja menos crítico. Né? Para que você seja assim menos crítica com as pessoas à sua volta. Nós temos alguns passos. E nós vamos falar sobre cada um desses passos. E um primeiro passo seria você estar atento a ouvir quem está à sua volta. E o ser humano por si, ele tem essa necessidade de falar. Principalmente mulher. Nós, mulheres, nós temos essa tendência a falar, a gostar de falar. E às vezes a gente fala muito e a gente esquece da importância do ouvir. E ouvir é tão purificador. Vocês não têm noção qual a importância de você aprender a silenciar e a ouvir o outro. A parar de falar e começar a ouvir. Quando eu descobri isso foi muito transformador na minha vida, porque eu sempre gostei muito de falar. Eu gosto de falar. Eu gosto. Se deixar, eu falo mesmo. Eu gosto.
Só que aí eu comecei a notar a importância de eu começar a aprender a ouvir. E quando eu comecei a entender isso, a gente começa a criar relações fortes. Porque as pessoas, elas querem alguém que ouça elas. Assim como eu gosto de falar com alguém que quer me ouvir. Porque eu só falo porque alguém está me ouvindo. A partir do momento que o outro, né, não gosta de me ouvir, não quer me ouvir, aí isso me frustra. Então, você já parou para pensar se você está sendo também uma boa ouvinte? Se você é uma boa ouvinte com as pessoas que estão ao seu lado, ou se você é daquele tipo que só fala. Então, para mim diminuir esse lado crítico, eu preciso aprender a ouvir pessoas. Eu preciso ser uma boa ouvinte. Esse é o primeiro passo. Seja uma boa ouvinte. Comece a ouvir as pessoas que estão ao seu lado. E que todas as pessoas, elas fazem o melhor delas. Talvez não seja o melhor seu. Porque assim, a gente quer que as pessoas, elas sejam igual a gente, que elas façam o que a gente faz, que elas sejam parecidas com a gente. A gente tem, né, isso. Só que eu preciso começar a olhar para o outro entendendo que o outro, ele não sabe o que eu sei. Talvez você tenha um conhecimento a mais, você tenha uma experiência a mais, mas o outro não sabe. O outro não tem a sua história, o outro não tem a sua bagagem. Foi o que eu falei para vocês. Cada um carrega a sua mochila, os seus traumas. Você olhe para o outro e que você veja que as pessoas, elas fazem o melhor delas. Não é o meu melhor. É o melhor que elas têm. Então, é esse olhar que eu tenho que ter pro outro. E quando você faz uma crítica, sabe, assim, do outro, identifique do que realmente você está insatisfeita. Porque o que é que a outra pessoa está te atingindo? Sabe? Porque o erro do outro é do outro, não é seu. E a gente às vezes tem uma mania de querer trazer o erro dos outros para a vida da gente. Então, descubra o que é que eu estou insatisfeita no outro. E por que essa atitude do outro está me afetando tanto, a ponto de eu criticar? Por que isso está me fazendo mal? Porque se está te fazendo mal, a ponto de você criticar, é porque você está dando espaço. E alguma coisa está errada em você. Então, é muito importante você descobrir o porquê, né? O porquê dessa insatisfação. E quando eu olho o porquê da minha insatisfação, foi o que eu falei inicialmente. Geralmente, quando eu critico, provavelmente é algo que ou eu já fiz, ou faz parte de mim, ou por pensamentos eu já posso ter passado pela minha vida. Né? Então, pode prestar atenção. Às vezes, pessoas que vêm te criticar, você olha assim e diz, mas, nossa, tem nem moral pra falar isso que tá falando, vem falar sobre isso. Porque geralmente quem critica é dessa forma. Porque quem já tem um nível avançado entende que através da crítica não vai conseguir nada. Não vai conseguir. E um outro passo é que você seja compassiva. Né? Porque você não sabe por que as pessoas agem do jeito que agem. Então você precisa compreender o comportamento do outro. Compreender a situação do outro. É muito importante. Então, para que eu seja menos crítica, esses são alguns passos que vão me ajudar nisso. Olhar mais para o outro
com um olhar diferenciado, analisando cada situação. E todas as vezes que você pensa assim, poxa, aqui tô criticando, tô vendo algo muito ruim, cala, se retira, porque senão você vai acabar se prejudicando muito. E nesse processo de você lidar com pessoas, além da crítica, tem também a questão do julgamento, da condenação, de julgar muito o outro. E é algo que muitas pessoas fazem o tempo todo. Na palavra do Senhor, nós vemos que o único que tem o poder para julgar é o Senhor. Só o Senhor. Ele tem poder de julgar. E lá em Mateus, no capítulo 7, e o versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Por seus frutos o conhecereis. Fala, né, de forma resumida, fala isso. Então, as pessoas que condenam muito, isso é uma coisa, gente, tão triste. As pessoas quando se auto-intitulam que são melhores, que são dignas de tal coisa, que o outro não. Que faz essa separação, como se fossem juízes. E isso é algo muito, muito, muito destruidor. Por quê? Porque o único juiz é Cristo, né? O Senhor. E ele fará isso no tempo certo, né? No tempo dele. Chegará o dia em que o Senhor virá julgar as nações. Só que as pessoas, elas se acham no direito de condenar, de ou salvar ou condenar alguém. E isso é muito perigoso. Então, ao invés, sabe, assim, de condenar, de julgar o outro, é melhor que você dê uma solução, que você ajude, que você estenda a mão, do que você simplesmente condenar o outro. E por isso que a palavra diz que por seus frutos conhecereis. Quais têm sido os seus frutos? Quais têm sido os seus frutos hoje? Sabe? É de destruição? É de separação? Porque assim, a gente olha para o outro com o nosso olhar humano, com o nosso olhar exterior. Quando eu olho para o outro, eu olho o que eu estou vendo aos meus olhos. Mas dentro de cada pessoa, só quem consegue ver isso é o Senhor. O meu interior, só quem consegue ver isso é Deus. E sempre que, quando a gente faz esse processo, principalmente de lidar com pessoas, a gente passa sempre a nossa melhor versão. É assim que tem que ser. Mas o que tem dentro de cada um de nós, o Senhor conhece. Por isso que lá em Salmo o Senhor fala, né? Que Ele sonda o nosso coração. O Senhor me sonda e me conhece. Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o meu levantar. Então o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. O Senhor já sabia, já me conhecia. Então, por isso que eu não tenho poder nenhum de condenar ou de julgar o outro. De determinar sobre a vida do outro. Eu posso olhar, de repente, para uma situação que não é agradável, né? E, às vezes, atitudes que não condiz com as minhas atitudes. E, por vezes, eu posso dar uma solução. Eu posso ajudar. Mas o que a gente tem visto é que são pessoas que condenam, mas não estendem a mão. Tô aqui, o que é que você precisa? Qual é a ajuda que você pode oferecer? Ao invés de condenar. Então, quando eu condeno o outro, eu estou me afastando de me relacionar. Porque quando eu me relaciono com pessoas, uma das coisas que eu preciso eliminar é o julgamento, a condenação. E nesse processo de não criticar, de não condenar, tem também a reclamação. E eu sempre falo sobre a questão da reclamação. Por quê? Reclamar
é o que a gente fala, é você ali clamar 2 vezes, é você chamar aquele problema 2 vezes, né? Dobrar aquele problema para sua vida. E quando eu troco a reclamação pela gratidão, eu começo a ver resultados imediatos na minha vida. Porque eu começo a olhar para a minha vida de um jeito diferente e eu transmito isso para as pessoas que eu me relaciono. Porque a minha conversa com as pessoas à minha volta não vai ser sobre problemas, mas vai ser sobre coisas boas. E quem não gosta de estar sentado, de estar ao lado de uma pessoa, de uma conversa boa, de uma pessoa agradável, de uma pessoa que ali tá, sabe, tem confiança, segurança no que fala, que te impulsiona. É muito bom. Então, ao invés de reclamar, começa a agradecer. Para de murmurar. Sabe, o povo, na palavra do Senhor, que estava no deserto, ele era um curto período de tempo para eles entrarem na terra prometida, questão de dias. Porém, isso se transformou em anos, por conta que eles murmuraram. E muitos deles não tiveram nem o direito de entrar, que só a geração que veio depois, né, os filhos que nasceram ali no deserto, puderam entrar, porque murmuraram. Então, olha o quanto que a reclamação, ela destrói. O quanto que a reclamação, ela te leva para um buraco. Então, a reclamação, quem reclama são pessoas que olham muito, muito para o negativo. Que olham muito para os defeitos. Eu costumo falar isso, eu prefiro olhar para as qualidades e focar nas qualidades que o outro tem do que me apegar aos defeitos. Porque se eu olhar para os defeitos, eu vou focar nos defeitos e eu não vou ter um bom relacionamento. Porque aquilo vai ser um bloqueio. Então comece a olhar para o outro pelas qualidades que o outro tem. Admire as qualidades que o outro tem. É essa essência que nós estamos perdendo a nos relacionar. Porque vem preconceitos, sabe? Críticas, julgamentos. E nos dias de hoje, é muito importante nós como seres humanos olhar para a essência do outro. Admirar o outro. A gente vai falar sobre um outro ponto, sobre essa questão de admirar o outro. Então, comece a desenvolver em você o sentimento de gratidão. Para de reclamar. Para de reclamar. Porque não vai te levar a lugar nenhum. E só vai te afastar. As pessoas só vão se afastar de você. Pessoas negativas são pessoas solitárias. Pessoas negativas são pessoas que vivem sozinhas. Seja mais positiva, seja grata. E um outro passo para que você possa lidar bem com as pessoas é você aprender a elogiar. Elogiar. Gente, o poder do elogio. É tão importante o poder do elogio, vocês não têm noção do poder que tem você elogiar o outro. Não vai te tirar pedaço nenhum. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito, muito grande, que não elogia absolutamente ninguém. Porque elas não têm isso dentro delas. Elas não conseguem ver o lado bom do outro. E o elogio, ele é transformador. E quando eu falo transformador, não só para quem recebe, como para quem dá. Porque eu só dou o que eu tenho. Eu só dou o que eu tenho. Como é que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? E quando eu olho para uma pessoa com um olhar sincero e eu dou um elogio sincero, isso é transformador. Isso aumenta até hormônios da felicidade para você. Isso é um dos exercícios até que eu aplico com as minhas alunas dentro da minha mentoria, a mentoria Águia, que é um processo, né, aí, de 10 sessões durante alguns meses, em que cada aluna ela é transformada, tem exercícios, tem apostilas, tem o meu acompanhamento individual. E um dos exercícios que eu ensino é justamente isso, de elogiar o outro. Porque é muito transformador.
É muito transformador quando você aprende a elogiar o outro. Quando você olha pro outro, nossa, como teu cabelo tá lindo. Nossa, como você tá linda hoje. Que roupa linda. Parabéns. Amei esse trabalho, esse projeto que você fez. Que criatividade. Você é incrível, você é maravilhoso. Gente, as pessoas que falam, e não é só pensar, é falar e falar com sinceridade. Elas vivem diferente. E é por isso que eu digo que é bem melhor. Por que a palavra diz é bem melhor dar do que receber? Porque quando você dá é porque você tem. Eu prefiro muito dar, porque quando eu tô dando... Lógico que eu também entendi, né? Quando eu aprendo lá em relação à abundância, é algo que eu precisei aprender também a receber, porque é muito importante. Mas o elogio é transformador. Elogiar o outro é algo transformador. E se você não tem essa prática, comece. Comece. Aí tem pessoas que dizem assim, mas o elogio estraga. Mas tem aí uma distinção. Eu elogio, tem até em relação ao feedback, você vai dar um feedback, a gente falou de crítica, né? E como eu faço para corrigir o outro? Existe dentro das práticas, né, dentro do coach, que a gente chama de feedback sanduíche. Você primeiro vem com o elogio, depois vem com a correção e termina com outro elogio. E aí você não tá... Não destrói a pessoa que ouve. Porque também você precisa aprender a ouvir feedbacks. Então você chega, elogia, critica e finaliza com elogio. Nossa, é uma excelente pessoa, eu admiro muito você por isso. Mas tem esse ponto que seria muito interessante você melhorar, mudar nisso. Mas eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui porque for possível. Entende como é diferente do que você chegar pá. Então, o elogio, até no momento de você dar ali um feedback, ele é importante. Então, o exercício que eu vou deixar hoje pra vocês, você elogiar no mínimo uma pessoa por dia. No mínimo, uma pessoa por dia. Um elogio sincero, que venha dentro de você. Isso é muito bom e isso é muito transformador. E um terceiro passo, e esses passos, gente, tá lá, tem o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, fala detalhadamente sobre cada um desses passos. É muito interessante, eu até indico vocês lerem esse livro. E tem um último passo, que é justamente sobre você inspirar pessoas, você despertar, sabe, um desejo nas pessoas. E através da sua luz, você contagiar o outro e o outro vê de uma forma diferente. Isso não tem coisa mais transformadora do que isso. Quando você lidar com pessoas e as pessoas olhar pra você e dizer assim, poxa, como é bom falar com aquela pessoa. Poxa, aquela pessoa é um ser humano tão humilde, um ser humano de luz. E você acaba inspirando pessoas. E não precisa aparecer demais, ser falando demais pra isso, gente. Às vezes, com um simples jeito de você ser do jeitinho que você é, tem alguém que olha pra você e se inspira em você. Tem alguém que olha pra você e admira a sua história, admira a sua jornada. Então, desperte no outro esse desejo, essa coisa boa. Passe uma mensagem pro outro, transmita algo de bom pro outro. Até mesmo porque, lembra quando eu falei da árvore que dá fruto? Quais são nossos frutos? Transformar, ajudar o outro. Eu tenho um lema na minha vida que é crescer e contribuir. O meu crescimento, ele não é sozinho. Quanto mais eu ajudo pessoas, né, quanto mais eu cresço, eu entendo que mais eu preciso ajudar pessoas. E o Senhor mesmo, ele fala sobre a importância de servir. Quando o Senhor estava sentado à mesa com seus discípulos, um deles perguntou, mestre, qual o maior dentre nós? Qual o maior? E o Senhor olha assim para eles e fala, o maior é aquele que serve. Eu vim para servir. O próprio Cristo, quando ele veio para servir. Então, o maior é aquele que serve. Então, eu entendo que
No meu crescimento, no meu processo de evolução, no meu processo de me tornar uma pessoa melhor a cada dia, eu entendo que quanto mais eu ajudo, quanto mais eu contribuo, mais eu cresço, mais eu me desenvolvo. Então, no meu crescimento, eu preciso deixar claro que no meu processo de conhecimento, servir pessoas é muito importante. E até um dos pilares, né? Dentro da mentoria Águia, a gente trabalha cada pilar da vida. E dentre os pilares a gente tem lá o pilar servir. Você contribuir na vida do outro, de você ajudar o outro, de você fazer algo pelo outro. E aí talvez você diga assim pra mim, mas Josi, eu tenho que conviver com pessoas tão difíceis. Eu convivo com uma pessoa que é muito difícil de lidar. Tem pessoas da minha família ou na minha casa, enfim. É muito difícil de lidar. E e o que é que você pode fazer diante disso? Sabe, a primeira coisa, mantenha calma. Não adianta você vir com guerra, não adianta você vir com briga, não adianta você vir dando na cara. Vai com calma. Tem empatia pelo outro, olha pro outro. Qual a situação do outro? O que levou o outro a viver aquilo? É muito importante você estabelecer limites, porque o outro só faz com você aquilo que você permite. Aí talvez você diga, mas fulano faz isso comigo, mas fulano faz aquilo. Mas o outro só faz aquilo que você permite. Eu só vivo o que eu permito. Então eu preciso estabelecer limites. O que é que eu quero pra minha vida, menos com isso, eu não admito. Eu sei, né, o que é importante, eu sei o que eu quero à minha volta. Se isso não condiz, eu preciso estabelecer um limite. Então, coloque um limite, estabeleça limites, mas você precisa ser autêntica nisso, ter autoridade, consistência em relação a isso. Sempre ofereça soluções, eu falei aqui. Ao invés de eu criticar, ao invés de condenar, qual a solução? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Seja um solucionador de problemas. Sabe? Se vê o circo ali pegando fogo, não vai lá e joga gasolina. Vai lá e joga água. Aprenda a solucionar. Aprenda a ver a solução nas coisas. Poxa, mas tá acontecendo isso, é desse jeito. Sim, qual é a solução? Para tudo tem uma solução. E você precisa aprender. A solucionar, a prever. A mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, ela é uma solucionadora de problemas. Ela antevê o problema, ela planeja, ela já sabe, falar assim, quando vai vir o inverno, ela já sabe que tem que comprar as roupas de inverno para os filhos. Então esteja atenta. E reforce a positividade, seja muito positiva em tudo que você faz. E além de tudo isso, uma coisa muito importante. Saiba quando deve se afastar. Porque às vezes você pode estar indo, fazendo, lutando e as coisas parecem que não mudam. Então pode ser que existem momentos na sua vida que você vai precisar se afastar. Você vai precisar se afastar ou afastar essas pessoas da sua vida. E isso, às vezes, é uma decisão que muitos não querem tomar. Mas quando isso acontece, quando há esse afastamento, a sua vida ela começa a mudar. Porque tem pessoas que são âncoras, que são sanguessugas, que puxam, que te travam, sabe? E quando você se liberta, quando você afasta, você começa a andar. Então, tem momentos na vida que é importante afastar. Se você se afastar e afastar pessoas que não te levam a lugar nenhum. Se distanciar. Eu tenho isso muito comigo. Eu gosto de me envolver com pessoas que, sabe, que me ajudam, que me impulsionam, que me levem para, sabe, a dar o próximo passo. Eu entendo que eu preciso disso no meu processo de crescimento. Então, em todas as áreas eu preciso de alguém
que eu me inspiro, que eu olho, que eu admiro. E que eu preciso me distanciar, me afastar de pessoas que me derrubam. Negativas, energia baixa. Não me ajuda em nada. Então, existem momentos que é importante se afastar. Então, quais são os passos para você lidar com pessoas? Não critique, não condene, não reclame, faça elogios sinceros. Seja uma boa ouvinte, aprenda a ouvir o outro. Reforce o que o outro tem de bom, o que o outro tem de melhor. Reforce isso no outro. E comece a olhar pro outro com esse olhar de luz. Comece a enxergar no outro as coisas boas. E o exercício de hoje, no mínimo, um elogio por dia. Coloque isso como um hábito, estabeleça isso como algo que faz parte da sua vida. Sempre com um sorriso no rosto, sabe? Sempre com aquela alegria que há dentro de você. Transmita isso para os outros. Passe para os outros o que você tem de melhor. Descubra, né, o que você tem de melhor. Olhe para dentro de você. O que é que eu tenho de melhor? O que é que eu tenho de mais especial em mim? O que é que eu tenho assim de luz? Comece a olhar todas as suas coisas boas. Às vezes a gente tá tão cuida, tanta coisa, mas comece a olhar para você. O que é que eu tenho de bom? O que é que tem de bom em mim? Comece a transmitir isso pro outro. Comece a passar isso pro outro. Né? E fazendo isso, você já vai começar a ter bons relacionamentos. Tá bom? Então é isso, minhas águias. Espero que tenha feito sentido na vida de vocês. Né? Coloque cada um desses passos. Estabeleça na sua vida, coloque como hábitos. E vocês vão começar a ver os resultados acontecer. Tá bom? Até o nosso próximo Café com a Coach.